Eu fui criado em um lar evangélico, porém assim eu não tinha referências sobre o que era realmente ser um cristão, porque cada um era de uma denominação, então eu, às vezes, para poder agradar um ou outro, eu acabava indo na igreja de um durante um tempo, na igreja de um outro durante um outro período, só que, porém, eu não tinha uma referência realmente do que era ser um cristão assim, porque eu ia para a igreja e voltava da igreja, mas eu não via nenhum tipo de transformação na minha vida. Eu via que aquilo lá talvez seria coisas de homem, não sei se eu posso dizer assim, mas eu realmente, da mesma maneira que eu ia, eu voltava sem nenhum tipo de conhecimento. Às vezes você ficava tentando decorar de versículo, mas você via que aquilo ali era só coisas de decorar realmente para você, para mostrar às vezes para as pessoas que você tinha um conhecimento, mas na verdade era tudo coisas carnais, era tudo coisa que realmente eu corria para buscar, para procurar mostrar para os outros que eu tinha conhecimento, só que conhecimento espiritual realmente eu não tinha conhecimento. Eu, antes de vir para a graça, eu vivia uma vida totalmente errada, assim, totalmente atrapalhada. Eu vivia num mundo de prostituição, num mundo assim que eu conhecia várias pessoas que não me agregavam em nada. E isso só me fez ir a cada dia afundando mais no fundo do buraco, realmente assim. Passou, acho que coisa de meses ou dias, não me recordo exatamente, e eu me vi dentro do presídio militar Romão Gomes, preso ali em 2005, sem entender o que tinha acontecido na minha vida. Ali eu realmente me vi no fundo do buraco, eu não sabia qual que era o propósito de Deus na minha vida, eu só não conseguia entender, porque eu ficava pensando como é que eu ia viver, como é que a minha família ia viver. Acabei entrando em depressão assim, acabei tomando remédios fortíssimos lá para tentar esquecer todos esses problemas, para poder dormir o dia inteiro, e às vezes eu ficava 2 dias, 3 dias dormindo sem querer levantar da cama, naquele aflição ali, porque a minha cabeça só vivia ali fora. Eu não sabia como é que a minha família estava, eu não sabia como é que meus filhos estavam. Eu tinha filhos na época de 4 e 5 anos de idade. Então, assim, bom tempo da minha vida eu acabei perdendo ali dentro ali do Romão Gomes. E depois de um tempo eu comecei a frequentar alguns cultos que ali dentro existiam, uns certos dias da semana, né? E aquilo acabou me fortalecendo um pouquinho mais, porque eu começava a me ocupar a minha mente com os cultos. Então começava a frequentar de segunda-feira, de quinta-feira, que às vezes eram os dias que ali tinha um culto ali dentro do presídio, né? Então aquilo ia me fortalecendo um pouquinho mais, só que eu não via mudança na minha vida até então, eu não conseguia ver mudança na minha vida ali, até que um dia a gente, assim, deitado já, né, à noite ali, alguém chamou no outro lado, falou assim: meu, escuta aqui, eu tô ouvindo uma palavra pela rádio, isso e aquilo, só que não tá pegando legal, cola na grade, desse jeito, né? Aí eu falei assim, pô, cola na grade. Aí encostei assim, olhei, aí comecei a escutar a bispa pegando pela rádio. Isso era em 2006, foi quando eu conheci a graça de Deus. E fiquei ouvindo aquela palavra, e depois no outro dia nós começamos a discutir sobre aquilo ali, e eu falava, poxa, meu, mas não pode ser verdade isso aí, não pode ser verdade, meu. Eu nunca aprendi disso aí, eu fui criado dentro de um lar evangélico, eu nunca tinha ouvido uma palavra assim. E eu falei, não pode ser verdade isso aí. Aí no outro dia, a mesma coisa, naquele horário a gente estava ali, ficava andando de um lado do outro ali para procurar o sinal, porque o sinal era bem ruim, era aqueles radinho UHF na época lá, né? Então não conseguia entender direito, às vezes ficava com um corte, não conseguia ouvir direito, né? Mas a gente sempre conseguia pegar alguma coisinha e ia lá, pesquisava na Bíblia e falava, poxa, mas está aqui. Aí a gente fala assim, não, vamos ver se a gente consegue mais material para a gente poder saber se isso realmente é de Deus ou não é. Aí, através da vida da esposa de uma abençoada da igreja, né, nós conseguimos contato com a igreja na época, e a igreja mandou um monte de CDs para a gente escutar, que a gente tinha uns aparelhozinhos de CD lá, e a gente começou a escutar, e começava a discutir, e ali na Bíblia começava a pesquisar sobre aquilo ali, e falava, poxa, mas sempre esteve aqui, como que a gente nunca ouviu isso na nossa vida? Depois que eu comecei a ouvir a palavra da graça, eu senti realmente assim, algo mudando na minha vida, porque eu vi que eu tinha esperança ainda, por mais que eu estivesse no fundo do poço, eu vi que eu tinha uma esperança ainda. Eu falei, não, eu quero isso para minha vida.
Eu quero essa mudança, eu quero essa alegria para minha vida, porque era algo que eu nunca tinha sentido, era uma coisa totalmente ilusão, a vida que eu vivia antes, aquela vida de você ter dinheiro no bolso, porém você não ter felicidade. Por mais que você tenha vivido dentro de um lar evangélico, dentro de uma igreja, eu não conseguia ter felicidade na minha vida. Era uma vida vaga, uma vida vazia, e isso transformou a minha vida, que tanto que eu falei, não, eu comecei a sentir vontade de fazer as coisas e vontade de crescer ali dentro, porque eu não conseguia ver a minha vida quando eu saísse dali. Eu não tinha nenhuma perspectiva de vida quando eu tivesse saído dali, porque eu falei, eu vou sair daqui, eu vou fazer o quê? 13 anos da minha vida eu fui policial militar. Não tinha nenhum tipo de profissão, além disso daí. O que eu vou fazer da minha vida quando eu sair daqui? Então, assim, depois que eu conheci a graça de Deus, que eu conheci a igreja, eu falei, não, aquilo começou a me dar fortaleza. Eu falei, eu tenho que fazer algo da minha vida, eu tenho que fazer algo da minha vida. Então, eu consegui fazer uma faculdade lá dentro mesmo, quando eu fui para o regime semiaberto. Eu consegui estudar, então assim, a gente trabalhava lá dentro, recebia um saláriozinho que dava para pagar a faculdade. Eu fui, paguei minha faculdade, foi até então quando eu conheci a Cecília, na época lá, né, na faculdade e tudo. E eu consegui me formar, tudo ali dentro ali, e eu falei assim, não, na minha primeira saidinha, quando eu tiver a primeira saidinha, que eu não me recordo qual que era, eu vou conhecer a igreja, porque eu falei, não, eu preciso conhecer a igreja. Então foi em 2010, quando eu saí, a graça de Deus eu conheci em 2006, a primeira coisa que eu fiz foi sair e conhecer a igreja. Na época era na rua Renascença, e quando eu cheguei ali, falei, nossa, é aqui que eu quero ficar, porque assim, o mesmo amor que eles levaram lá para dentro do Romão Gomes, ali onde a gente estava ali, eu recebi naquele momento ali também, naquela recepção ali calorosa, os irmãos tudo me abraçando e falando, poxa, você é importante para Deus, você não é aquilo que estão dizendo que você é, entendeu? E eu falei, poxa, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero ficar. A minha vida hoje, na graça de Deus, ela é totalmente transformada, assim, eu tenho um relacionamento feliz com a Cecília, hoje nós somos muito felizes. Assim, nós colocamos como prioridade a casa do Senhor. Nossa vida foi totalmente transformada, o nosso relacionamento foi totalmente transformado também. Hoje eu sinto prazer em servir na casa do Senhor, que foi justamente uma coisa que nós colocamos como propósito, servir na casa do Senhor, para justamente a gente não faltar aos cultos. Porque se você não tem nenhum propósito, se você vem e senta apenas na cadeira ali, você vai acabar arrumando uma desculpa para fazer algo, e foi justamente isso que a gente fez. A gente colocou como propósito servir na casa do Senhor, para que a gente possa falar, não, a gente tem aquele compromisso e nós vamos honrar com esse compromisso. Então a gente vem, sinto muito feliz assim, de trabalhar na igreja, faço isso com muito amor realmente. Hoje o meu filho, ele frequenta os cultos do Eficaz, porque eu sei que isso já é propósito de Deus na vida dele, porque por mais que eu tenha ficado muito tempo assim afastado da vida deles, eu sei que Deus, no tempo certo, Deus vai trazer a minha família para a igreja. Então a gente ora muito para isso, e eu sou muito grato realmente por tudo que Deus fez na minha vida, na minha vida profissional. Logo depois de eu ter saído do Romão Gomes, não fiquei 30 dias fora de lá, já consegui arrumar um emprego. Saí desse outro emprego, não fiquei 30 dias desempregado, já estou mais 5 anos em outra empresa. Dentro dessa outra empresa, nesse período já foi 3 promoções lá dentro. Então Deus a cada dia vem fazendo assim algo que a gente não espera assim, é algo sobrenatural realmente. Não tem palavras assim para dizer o quanto sou grato a Deus, o quanto eu sou grato por essa igreja, pela vida dos nossos bispos, porque eles nos inspiram muito, e eles são referência nas nossas vidas, assim. Sempre falei isso para eles, volto a repetir, e para quem me perguntar eu vou falar a mesma coisa, assim. Vocês são referência nas nossas vidas, amo muito mesmo de coração. E eis-me aqui para que Deus precisar de mim, eu estou aqui, o que a igreja precisar, eu estou aqui, eis-me aqui.